parlamentar vota hoje o parecer final sobre o caso envolvendo o deputado Renato Freitas, do PT. A reunião do colegiado está agendada para 13h. Nela, os parlamentares vão definir se ele sofrerá uma advertência por escrito, como punição, ou se o caso será arquivado. O processo disciplinar que apura a conduta do petista foi instaurado a partir de uma representação feita pelo presidente da Casa, Adhemar Traiano, depois de Renato Freitas tê-lo chamado de corrupto durante uma sessão plenária no mês de outubro. Em seu relatório, o deputado Matheus Vermelho, do Progressistas, que é o relator do caso, entendeu que a briga entre Traiano e Freitas, do PT, não precisa ser punida de forma mais enérgica. No documento, o parlamentar ressaltou que uma advertência por escrito é a punição suficiente para ser aplicada. Porém, a expectativa é que os votos divergentes ao parecer possam ser apresentados. O deputado delegado Jacovós, do PL, que é o presidente do Conselho de Ética, confirmou na semana passada que a análise do caso terá uma conclusão na reunião de hoje. Vamos acompanhar o que ele falou. O parecer do relator deputado Matheus Vermelho, do Partido Progressista, foi pela aplicação da penalidade de advertência escrita, cujo parecer foi objeto de pedido de vistas pela deputada Ana Júlia, do PT, e eu, como presidente desta Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, concedi vistas coletivas aos demais deputados e concedi o prazo de 72 horas para que, então, apresente os seus votos divergentes, né? E também, da nossa parte, marcamos já uma reunião para a próxima segunda-feira, onde, então, vamos discutir o voto do relator e os possíveis votos divergentes de outros deputados. O que nós podemos ressaltar é que, certamente, o processo se encerra na próxima segunda-feira. O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa é formado pelos deputados delegado Jacovós, do PL, do Carmo, do União Brasil, Matheus Vermelho, do PP, Tercílio Turini, do PSD e Renato Freitas, do PT. Como o Freitas é alvo da representação, quem assumiu temporariamente a cadeira dele no colegiado foi a suplente dele, Ana Júlia Ribeiro, do PT, e a expectativa é que a Ana Júlia é que apresente o chamado voto divergente. Pelo menos é a expectativa, vamos ver se ela vai seguir o que esperam ali os outros deputados do Conselho. Ela deve apresentar um voto pedindo a absolvição de Renato Freitas. Só para retomar aqui a discussão, esse voto do relator Matheus Vermelho foi construído ali pelos bombeiros da Assembleia para evitar que a discussão vá a plenário. Por que isso? Que por causa do regimento da Assembleia, quando a questão é administrativa, seria uma advertência apenas por escrito, a questão não vai ao plenário. O próprio Conselho de Ética faz ali a recomendação, a advertência, como queiram chamar, e a coisa é resolvida ali mesmo, né? No Conselho. A Ana Júlia Ribeiro, né, até atendendo aí a discussão interna do PT, tende a apresentar um relatório paralelo, um voto divergente, pedindo a absolvição, e aí teremos que aguardar o Conselho de Ética decidir o que fará, se vai absolver, se vai manter a advertência por escrito, mas o que a gente já sabe é que Renato Freitas não será cassado, pelo menos não por esse processo, ele enfrenta outros no Conselho de Ética, é importante reforçar, e também não terá a vida discutida no plenário. E de novo, a gente acompanha a Assembleia Legislativa talvez sendo muito branda ali ao punir ou responsabilizar alguns comportamentos, no mínimo duvidosos. Quando a gente fala, e a gente trouxe na pauta anterior a importância do plenário não ficar refém de algumas pessoas que fazem ali do tumulto, da gritaria, parte da sua agenda política, é disso que a gente está falando. O Conselho de Ética, ao optar por uma punição mais branda, ele também passa um recado para os outros deputados que podem se sentir ali de alguma forma estimulados, Mark, a continuar adotando esse comportamento que muitas vezes chama atenção sim, comunica sim com uma parte do seu eleitorado, mas no campo da produção legislativa é pífio. E agora? Muitas vezes agora o Renato está usando como escudo ter apresentado ali uma documentação que supostamente corrobora a acusação que ele fez, mas na prática o que está sendo avaliado é o comportamento adotado e não necessariamente a acusação. Enfim, a tendência é que as coisas sejam muito bem acomodadas, mas vale sim uma reflexão mais profunda de quais os caminhos futuros a Assembleia espera seguir.